Vamos falar de assuntos internacionais? A escalada das tensões internacionais voltou a acender o alerta no cenário global neste fim de semana. A guerra entre Rússia e Ucrânia ganhou um novo capítulo com o maior ataque de drones ucranianos contra Moscou desde o início do conflito, deixando mortos e feridos. No Oriente Médio, Israel voltou a bombardear o Líbano, enquanto o Hezbollah resiste a um plano de paz articulado pelos Estados Unidos. Em meio a esse cenário de instabilidade, Donald Trump aumentou o tom contra o Irã, afirmando que tempo para um acordo está se esgotando. Além disso, foi revelado que Cuba teria discutido possíveis ataques com drones contra os Estados Unidos, ampliando ainda mais a tensão diplomática na região. Para a gente entender todos esses movimentos e impactos geopolíticos dessas crises simultâneas, e quais podem ser os reflexos para a política internacional nos próximos meses, vamos conversar agora com a analista de política internacional, Oriane Fancelli. Oriane, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui conosco. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente pode esperar agora de tudo o que aconteceu nesse final de semana? Donald Trump, Irã, Cuba, o que tudo isso junto pode levar agora nos próximos meses, nas próximas semanas, na verdade? Bom dia, Neila, bom dia a todos, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Acho que nesse primeiro momento é bom a gente dividir um pouquinho cada um desses conflitos, desses acontecimentos. Começaria por olhar para a questão da Rússia, da Ucrânia, e aí o que a gente vê é uma mudança bastante importante no ritmo dessa guerra que já entra no quinto ano. Então, a Ucrânia ela está basicamente conseguindo agora levar pressão para dentro do território russo, inclusive para a região da capital Moscou, né, que tem um peso político, um peso simbólico bastante grande. E aí a gente observou na noite do dia 16 para o dia 17 de maio os ucranianos atingindo alvos que são ligados à indústria militar, à infraestrutura de petróleo da Rússia, como, por exemplo, uma fábrica de semicondutores usada na produção de componentes para armas de precisão, estações de bombeamento de combustível, uma refinaria também. Muitas vezes, esses ataques acabam como efeito colateral atingindo infraestruturas civis. Mas eu acho bastante importante a gente diferenciar a maneira como a Ucrânia faz esses ataques contra o território russo, que acaba tendo muito mais frequentemente como alvos principais a infraestrutura energética ou infraestrutura militar, do que aqueles ataques russos que são feitos contra a Ucrânia, e diversos desses eu já presenciei enquanto eu estava lá. São realmente ataques que são feitos contra infraestruturas civis, contra prédios residenciais, bairros que não tem nenhum tipo de explicação para serem atingidos. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. E vale a gente ressaltar também que o contexto desses ataques ucranianos contra a Rússia, eles acontecem também depois de uma sequência bastante intensa de ataques russos contra cidades ucranianas. Ou seja, a lógica ucraniana ela é a seguinte: se a Rússia ela continua atacando infraestrutura e a população civil na Ucrânia, os ucranianos eles vão tentar mostrar que a retaguarda russa também ela não está fora do alcance deles. Então, eu diria basicamente isso em relação a essa guerra, e também a maneira como a pressão sobre o Vladimir Putin na Rússia tem mudado ao longo das últimas semanas. Por conta de algumas atitudes do regime russo, como, por exemplo, o bloqueio de internet, sai a notícia também de que inteligências europeias teriam informado que o Putin ele tem se comportado de maneira bastante paranoica ultimamente, tem inclusive restringido a maneira como pessoas muito próximas da alta cúpula ali do executivo russo têm podido se locomover, não têm podido mais usar transporte público. Então, isso tudo faz parte ali de uma paranoia do Putin, que tem o receio de que, por conta da maneira
hoje, como as elites russas passaram também a desconfiar, a mostrar insatisfação com a maneira como ele tem levado a guerra, de que possa eventualmente haver algum tipo de tentativa de golpe interno. Então, Rússia e Ucrânia, eu olharia dessa maneira, e aí, para não ficar tão extenso agora, para qual outro conflito, para qual outro lugar você prefere que a gente vá? Estados Unidos e Irã, a gente vai descer um pouquinho ali da Rússia para o Irã, vamos falar um pouquinho desse conflito que não me parece que vai chegar em um acordo tão cedo. Não, existem, né, muitas divergências ainda sobre o que pode acontecer. Eu olharia primeiro para duas coisas ali, Neila. Primeiro, a notícia que sai de que o Paquistão ele teria, em abril desse ano, enviado 8.000 tropas para a Arábia Saudita e enviado também sistemas de defesa antiaéreo, outros equipamentos militares também. Por que é importante trazer isso? Porque o Paquistão ele tem se colocado desde então, desde o início desse conflito, 28 de fevereiro, como possível mediador para tudo o que está acontecendo. Tem, inclusive, até trazido mensagens, propostas entre Estados Unidos e Irã, mas o Paquistão ele tem um acordo de defesa com a Arábia Saudita. Então, isso em um momento no qual sai a notícia também de que a Arábia Saudita teria feito ataques secretos contra o Irã ao longo das últimas semanas, isso acaba, eu acho que, complicando um pouco a posição do Paquistão como mediador nesse conflito. E o Paquistão, ele, apesar de ter também seus interesses estratégicos em querer continuar comprando petróleo de países do Golfo, então, com esse fechamento do Estreito de Hormuz, acaba também complicando a sua própria situação, mas eu acho que, acima de tudo, ele não quer ser arrastado para algo ainda maior, né? Por isso que ele se coloca à disposição como mediador, mas ao mesmo tempo, por conta desse acordo que ele tem, e ninguém sabe exatamente o que diz esse acordo de defesa entre a Arábia Saudita e o Paquistão, se o Paquistão ele tem armas nucleares, né? Ele é uma potência nuclear. Então, pelo fato da gente não saber exatamente o que tem nesse acordo, pode ser que, por exemplo, a Arábia Saudita ela esteja debaixo do guarda-chuva nuclear do Paquistão. Então, trago isso porque é algo para a gente ficar de olho, trago também aquilo que acontece ao longo do fim de semana, que é uma usina nuclear nos Emirados Árabes que ela foi atingida por um drone iraniano, que é bastante preocupante. Não houve, de acordo com a Agência Internacional de Energia, nenhum tipo de vazamento nuclear, mas o fato de ataques próximos a esse tipo de usina ocorrerem já levanta uma preocupação enorme, né? Como acontece, por exemplo, quando a Rússia atinge a usina de Zaporizhia, na Ucrânia. Isso tem um risco de vazamento nuclear bastante grande, que acaba preocupando não apenas o local onde isso acontece, mas também toda a região. Sobre possibilidade de acordo, de conversas de paz, o que a gente vê hoje é que os Estados Unidos e o Irã eles continuam bastante estagnados, eles estão presos a posicionamentos que são posicionamentos incompatíveis. Então, os Estados Unidos, por um lado, eles colocam ali algumas exigências, né, como é o caso, por exemplo, eles não querem reparar, eles não querem pagar por conta daqueles estragos contra a infraestrutura iraniana que eles cometeram durante essas semanas de guerra. Eles querem que aqueles 450, 460 quilos de urânio altamente enriquecidos sejam levados ao território norte-americano, querem que haja também uma limitação da infraestrutura nuclear iraniana, eles que têm ali pelo menos 3 grandes instalações nucleares, Fordow, Isfahan, Natanz. Os Estados Unidos querem que apenas uma delas passe a funcionar,
Então, a gente já vê algumas discordâncias nesse sentido. O Irã, ele acredita que um acordo nesse sentido seria extremamente desigual. Ele não quer abrir mão do seu enriquecimento de urânio. Então, acho que, pelo menos até o momento, a gente não pode esperar nenhum tipo de continuidade de conversas diplomáticas nesse sentido. No centro de todas as discussões que a gente está trazendo aqui, a gente tem uma peça-chave que são os Estados Unidos, Donald Trump. E outra discussão é com Cuba. Qual é o problema neste momento de Donald Trump com Cuba, Urian? Bom, o Trump ele tem pressionado Cuba já há algumas semanas a promover mudanças internas, mudanças na política cubana, e aí ao longo do fim de semana sai a notícia do Axios, que é um site norte-americano, mostrando que basicamente Cuba teria comprado 300 drones de outros países, drones para serem usados para intimidar os Estados Unidos. Então, assim, como que a gente pode observar isso? Que isso tudo mostra que Cuba pode estar deixando de ser tratada pelos Estados Unidos, Neila, apenas como um problema político, como um problema econômico, algo já bastante antigo, e pode, a partir de agora, ser enquadrada também como uma ameaça militar mais direta vindo do Caribe. Isso não significa que um ataque por parte de Cuba contra os Estados Unidos seja iminente, mas significa que, para os Estados Unidos, Cuba estaria tentando construir uma capacidade de dissuasão assimétrica. Ou seja, como Cuba não teria força militar convencional para enfrentar os Estados Unidos diretamente, então poderia passar a apostar em drones mais baratos, mais difíceis de neutralizar em grande escala e que seriam ali capazes de criar um custo político e militar no caso de uma escalada, bastante parecido com aquilo que a gente tem observado acontecer no Oriente Médio também com o Irã. O Irã, que não tem a capacidade militar dos Estados Unidos, mas tem muitos drones, então acaba usando disso tudo para responder. A interpretação mais plausível é que esses drones eles funcionariam para isso, assim, para dissuadir, né, para intimidar os norte-americanos. Agora, existe uma outra explicação que é um pouco mais preocupante, que seria ali que Cuba teria passado a agir de maneira mais ordenada, mais organizada, juntamente com aqueles países que são os grandes rivais, os grandes inimigos geopolíticos dos Estados Unidos. China, Rússia, Irã, que a gente sabe sim que eles já têm uma ligação, uma proximidade bastante grande. Inclusive, Cuba é usado como uma grande base de espionagem para os chineses, que possuem um número bastante grande de agentes que vivem na ilha cubana, né? A proximidade territorial com os Estados Unidos ela é de apenas 150 quilômetros. Então, eles enxergam, sim, tudo isso como uma ameaça, né? O que explica toda talvez essa ofensiva norte-americana recente para Cuba? Tem algumas explicações. A primeira delas pode ser, e aí tem a ver com isso, que é ideológica. Então, Cuba continua sendo tratada pela direita norte-americana como um símbolo do comunismo no hemisfério ocidental, e o Trump ele deixa claro no ano passado que a prioridade dele para o hemisfério ocidental, para as Américas, é exercer uma influência desde ali da Patagônia até o Canadá, até a Groenlândia. Então, isso dialoga com Venezuela, com Nicarágua, socialismo, né, com a segurança regional e essa disputa que existe por influência na região. Tem um elemento eleitoral também que é bastante importante, porque a política para Cuba ela tem peso na Flórida, especialmente entre setores cubano-americanos, né, venezuelanos, que levantam essa bandeira anticomunista. Então, o Trump ele usa Cuba não apenas para a questão externa, mas como linguagem também da política doméstica. E a terceira, aí
fechando, eu diria que tem esse aspecto geopolítico mesmo, dos Estados Unidos enxergarem Cuba como um ponto de apoio dos seus adversários, da China, do Irã, da Rússia. Então, ele tenta buscar algum tipo de submissão do regime cubano, inclusive com a visita na quinta passada do diretor da CIA, do Ratcliffe. Muito bem, tem coisa para a gente acompanhar, viu, Urian? Tem muita coisa para a gente acompanhar. É a relação entre esses dois países, as guerras que ainda continuam acontecendo e ainda as consequências do encontro de Donald Trump com Xi Jinping na China, que certamente ainda vão continuar acontecendo, viu, meu amigo? Obrigada pelas suas explicações e análises aqui para mim e para nossa audiência. Essa semana ainda tem muita coisa para a gente conversar. A gente se vê, eu que agradeço. Até a próxima. Até.